Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem para o seu conforto laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256 www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. A história conta que quando os anjos do Senhor chegaram na casa de Ló, ele imediatamente colocou esses homens para dentro de casa e fechou a porta atrás deles. E logo em seguida, imediatamente, os homens perversos daquela cidade começaram a bater na porta de Ló, querendo derrubar aquela porta, dizendo para o anfitrião Ló, dizendo: olha Ló, nos dê esses seus visitantes, esses seus convidados, para fazermos o que quisermos com eles, para abusarmos desses homens, nos dê, senão nós vamos entrar. E Ló teve aquela grande ideia, e ele disse: espera, não, são os meus convidados, são amigos meus, vocês não podem fazer isso. Faz o seguinte, eu tenho 2 filhas virgens, eu as dou a vocês, e vocês fazem o que vocês querem para elas, com elas. Grande ideia de Ló, maravilha. E graças a Deus, graças a esses anjos que saíram à porta e determinou que todos aqueles homens perversos ficassem cegos na hora. Meu irmão, minha irmã, hoje, talvez, ou melhor, na sã consciência, ninguém abriria a porta da sua casa e entregaria as suas filhas ou seus filhos virgens para a perversão sexual. Tem alguém que faria isso? Tem alguém que entregaria seus filhos virgens para serem abusados sexualmente? Para homens perversos? Tem alguém? Tenho certeza que não. Você está falando, está amarrado. Eu não aceito nem essa ideia, nem pensar sobre isso. Meu irmão, mas muitos de nós estamos abrindo não só as portas, nós estamos abrindo os windows, as janelas das nossas casas, para homens perversos, homens pervertidos, entrarem dentro das nossas casas, sem sabermos disso. Estamos abrindo as portas, as janelas das nossas casas e entregando os nossos filhos virgens puros para a perversão sexual, para as ideologias, para conceitos completamente contrários à palavra de Deus. Nós estamos abrindo na nossa simplicidade, na nossa inocência. Queridos, eu preciso falar sobre isso com você. Eu preciso te alertar, eu preciso, se me permitir, eu preciso te exortar. Porque muitas vezes, de forma inocente, nós estamos abrindo as portas para a perversão sexual. Para homens malditos, perversos, entrar dentro da nossa casa, através dos computadores, através das mídias, das redes sociais.
Há uma entrevista, uma pesquisa feita no meio de jovens evangélicos, através de um material de um site cristão, que fez uma pesquisa sobre o sexo e os jovens. E a primeira pergunta foi: você já praticou sexo? Eu estou falando dentro da igreja, a realidade dentro das igrejas. E eu já quero abrir um parênteses aqui, eu não estou expondo a igreja. Eu sou a igreja, não quero expor a igreja, mas eu quero trazer uma realidade para você entender das coisas. Como estamos de forma inocente abrindo as portas das nossas casas para a perversão sexual entrar. Os jovens evangélicos responderam que 66% disseram que sim, já praticaram sexo. E 37%, 34% disseram que não. E 54%, quase 55% aconteceu após a conversão. Não sei se vocês estão visualizando aí. Aconteceu após a conversão. 45% ocorreu antes da conversão. Aí a pergunta continua: e aí, vocês pararam de praticar o sexo depois da conversão? 35% disseram que interromperam a prática sexual. Porém, 64% mantiveram a prática sexual dentro das igrejas. Não dentro da igreja, vivendo o contexto igreja. E muitos pais: meu filho está na igreja. Filho de crente não é crentinho. Há muitos convites para os nossos filhos. Há uma avalanche, você vai ver aqui. Há uma avalanche de ideologias marxistas, ideologias de gêneros, da mídia, das redes sociais, invadindo os quartos dos nossos filhos. A pesquisa continua. Foram entrevistados 4.169 jovens de 16 a 24 anos, e as respostas eram: 67% praticavam pornografia pela internet, 15% pornografia por TV, DVD, cinema, 4,60% frequenta motéis, 24% sexo virtual pela internet, 26% visita chats de sexo, conversas de sexo, 5% pornografia através de revistas. Você vê que esse número caiu em relação à internet. Na época, talvez, da maioria de vocês aqui, esse número de pornografia por revistas era bem maior, né? 2,18% sexo virtual pelo telefone, isso já quase não existe mais. 1,85% sexo com prostitutas, 1,21% frequenta prostíbulos, e 31%, graças a Deus, não praticam essas atividades. E 7% não quiseram responder à enquete. São números elevados de jovens cristãos no meio da igreja. E repito, não estou expondo a igreja, eu sou a igreja. Hoje, uma das maiores ferramentas, é o Facebook. Hoje há mais de 1,6 bilhões de usuários do Facebook. Se o Facebook fosse um país, ele seria o terceiro maior país do mundo em população. De 8 a cada 10 brasileiros tem uma conta no Facebook. 89 milhões de usuários móveis, usuários de smartphones, tablets. Seria o terceiro maior país do mundo, populacionalmente falando. 25 milhões são crianças que têm uma conta no Facebook. Mas a minha pergunta é: uma criança, ela não pode ter conta no Facebook. Ela precisa ter, acho que 15 ou 16 anos na idade. Ou seja, ela mente a idade. Ou os pais permitem,
e colocam uma outra idade. 25 milhões são crianças. A internet. Esse número aqui já é geral, tá? Não só cristãos. Na internet, 47% assistem pornografia. 70% de homens visitam sites pornográficos constantemente. 90% crianças entre 8 a 16 anos já viram pornografia. 80% destas crianças estão vendo pornografia explícita. A palavra mais procurada no Google hoje é sexo. 5 milhões de sites pornográficos, desses 5 milhões, 25% dos downloads que são feitos na internet são de vídeos ou imagens pornográficas. 20% destes downloads são de crianças. 69% de meninas e 55% de meninas já viram uma relação homossexual pela internet. 8 a 9 anos é a média da idade de exposição à pornografia. 47% das crianças estão recebendo pornografia por spam. É aquelas mensagens que saem no e-mail ou caem na caixa de mensagem para clicar aqui, clica e já abre uma imagem. 47% das crianças são direcionadas pela idade das redes sociais. E qual é o objetivo de toda essa tentativa de perversão sexual entrar dentro das nossas casas? Porque há homens perversos batendo na porta da sua casa. Há homens perversos batendo e arrombando, tentando arrombar as portas da sua casa. E nós, muitos pais simplistas, estão abrindo. É uma erotização precoce de crianças e adolescentes. Por que essa erotização precoce? O que causa? Crianças, meu irmão, sabem de sexo talvez mais do que você. 2 anos atrás, mais ou menos, na escola que damos aula, no começo do ano, eu fiz uma enquete. O que nós vamos conversar durante esse ano? Então, eles colocaram no papel quais seriam os temas que nós poderíamos abordar de forma livre nas nossas conversas e colocá-los diante da palavra de Deus. E ali ficou livre o tema, e eu tinha que me preparar em relação aos temas. E muitos colocaram ali, vamos falar sobre jogos, sobre esporte, vamos falar sobre filmes, vamos falar. E mais de um, bem mais de um, colocou assim na descrição, vamos falar sobre Kama Sutra. Jovens de 11 a 14 anos, 13 anos. Vamos falar sobre Kama Sutra. Eu peguei aquele papel, vi quem era. Vamos guardar. E logo em seguida eu tive uma reunião com os pais desses alunos. E no auditório, talvez ali de 100 pais, eu perguntei assim para eles, gente, eu fiz uma enquete, e os seus filhos querem falar sobre Kama Sutra. Quem aqui já ouviu falar sobre Kama Sutra? Uns 4 pais levantaram a mão. Eu falei, uau, e agora? Eu falei, os seus filhos sabem o que é Kama Sutra. E se eu perguntar aqui nesse auditório maior, pode, pastores, perguntar? Quem sabe o que é Kama Sutra? Pode levantar a mão, gente, sem vergonha, eu sei. Não, fica a mão levantada, sem vergonha aí, depois o seu líder te procura e conversa com você, fica de boa aí, depois você vai ter que explicar para ele como que você sabe, como você... Deixa eu ver. No auditório, está tomando coragem, tem mais gente aí, vai, vamos fazer no auditório desse, um número mínimo de pessoas que sabem. Agora, os demais, não precisa saber, tá? Fica na sua, tranquilo. Kama Sutra é uma literatura oriental baseada
em erotização, em erotismo, com posições sexuais, enfim, tem crianças aqui, eu não vou entrar em detalhes, nem preciso, mas também não precisa saber o que é. Mas os seus filhos sabem o que é isso. Seus filhos talvez sabem muito mais do que você, de sexo, do que você sabe. Há uma precocidade hoje nessa geração. E a mídia, as ideologias tentam cada dia mais, a cada vez mais cedo, erotizar os nossos filhos. Para quê? Para que eles haja um aumento na gravidez da adolescência, a perda da noção bíblica correta, onde o conceito de sexo virou consumo e sujeira. Hoje praticam sexo, é um jogo, você vai ver amanhã, eu vou falar sobre isso. Há um desenvolvimento de vícios e a perda da identidade sexual. E uma criança erotizada, precocemente, ela tem uma perda cognitiva muito forte, ou seja, ela não alcança a sua cognição, o seu potencial de desenvolvimento, como ela alcançaria se ela tivesse uma vida saudável sexualmente. O sexo na hora certa, a descoberta do sexo na hora certa, o prazer do sexo depois do casamento. Uma criança abusada, ela perde a cognição muito cedo, ou seja, ela deixa de pensar, ela não chega na sua maturidade de pensamento, de raciocínio, de escolhas, como ela deve atingir. Por isso há uma luta ferrenha da ideologia de gêneros, tentando entrar nas escolas, entrar nas nossas casas, entrar nos nossos corações, na mente dos nossos filhos principalmente. Porque uma criança erotizada precocemente, ela não vai pensar quando ela for mais velha, ela não vai conseguir raciocinar como ela deveria raciocinar, ela não vai chegar ao seu 100% de escolhas, de pensamentos, de racionalidade. Isso é cientificamente comprovado. Há um emburrecimento nessa geração por conta da erotização. E de que muitas vezes, de forma simplista e inocente, estamos deixando entrar dentro das nossas casas. A pergunta, principalmente para pais de adolescentes e pré-adolescentes: você sabe todas as senhas? Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom.
conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. O Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Eu achei muito ótimo. E ótimo, não, eu fiquei muito feliz mesmo. Nem tem palavra para explicar, né? Eu quero agradecer muito o Bem-Estar por ter me dado essa oportunidade de me ajudar, de estar me ajudando por eu estar em dificuldade financeira, assim, com as contas, com a cesta, com tudo que eles têm me ajudado e que possa também ajudar outras famílias também. Espero que vai ajudar muito mais gente, assim como eu. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de 1º e 2º graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-Estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Centro
de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca. E
Assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. A minha mensagem pro pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que eles, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social à pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios. Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos, e então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família
Os meus pais era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada, mamãe, por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós. E para deixar Ele nos dirigir em nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. Meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. E eu não tinha certeza sobre meu futuro, ainda não tinha um sonho claro. Mas naquele dia, Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro. Só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre o Brasil e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei da faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci o homem que Deus me deu, que tinha chamado para o Brasil. Eu não tinha entendido aonde eu ia, mas somente que o Senhor ia me dirigir. E assim que foi. Ele me deu Ari, que vinha para o Brasil. E eu falei, então essa é minha chamada também. Chegamos no Brasil em janeiro de 1963 e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por 1 ano. E depois disso mudamos para o novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969 mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês. E este foi o nosso meio de sustento durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, através da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e este foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair as pessoas para Jesus. Então, uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin já era jovem e ela estava atraindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus,
a nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas para servir a Deus, e esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom, e aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. Era uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco, eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado, da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época, uma igreja de 3.000 pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros, com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer tanto em números quanto em qualidade. E por isso nós sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado um a um, forte para frente. Então minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente. O Senhor tem nos trazido até aqui e Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desvalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é essa chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor.